Boa noite, meus queridos. Sou Dona Benedita, tenho 78 anos de idade agora em 2025. Nasci em 1947, no interior de Minas Gerais. Mas antes de começar minha história, gostaria de pedir para você que está me assistindo, que por favor curta esse vídeo, se inscreva no canal e me conte nos comentários de onde você está me ouvindo. É sempre uma alegria saber que minhas palavras chegam longe. Nasci numa casa simples, de paredes caiadas e chão batido. Naquele tempo em que a luz elétrica ainda era luxo nas cidadezinhas do interior. Éramos 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Mas desde cedo ficou claro que havia uma diferença gritante na forma como minha mãe, Dona Jacira, tratava a nós, as meninas. Os meninos eram os homens da casa. Desde pequenos ganhavam as melhores porções da comida. Roupas novas quando precisava. E o mais importante, podiam ir para a escola. Enquanto isso, eu e minha irmã, Cida, éramos praticamente empregadas da casa, sem direito a nada, além do trabalho pesado. Minha mãe era uma mulher amarga. Hoje, com a idade que tenho, consigo entender que ela mesma também foi vítima de uma criação rígida lá nos anos 1920. Filha de pai violento, casada à força aos 15 anos. Mas naquela época, tudo o que eu sentia era medo e incompreensão. Ela tinha olhos castanhos que pareciam sempre me acusar de alguma coisa. Lembro como se fosse hoje de suas mãos grossas, calejadas pelo trabalho na roça, que não pensavam 2 vezes antes de me castigar pelo menor deslize. Menina não precisa de estudo, precisa aprender a cuidar de casa para arrumar um bom marido. Ela repetia isso como um mantra, enquanto me obrigava a acordar às 4 da manhã, para acender o fogão a lenha e preparar o cafezinho. Aos 8 anos, eu já lavava a roupa de toda a família no córrego, minhas mãos rachadas pelo sabão de sebo. Aos 10, cozinhava para todo mundo enquanto minha mãe ia para a roça. E ai de mim, se o feijão passasse do ponto, ou se a farinha acabasse antes da hora. Os castigos eram severos e frequentes. Ficar de joelhos no milho por horas, dormir no quartinho dos fundos, sem janela, ou passar dias comendo só angu sem sal. Mas o pior de tudo era quando ela encontrava meus cadernos escondidos. Eu tinha uma fome que não acabava mais de aprender. Meu irmão mais velho, Beto, com pena de mim, me trazia seus cadernos usados e me ensinava escondido o que aprendia na escola. Durante as noites, à luz de lamparina, enquanto todo mundo dormia, eu copiava letras e números, decorava as lições, sonhando com um futuro diferente. Foi aos 12 anos que aconteceu uma das coisas mais dolorosas da minha infância. Encontrei, escondida numa velha caixa de sapato, uma fotografia amarelada. Nela, um homem jovem e bonito sorria ao lado da minha mãe. Atrás estava escrito: Jacira e Jonas, 1946. Meu pai tinha morrido quando eu era bebê, ou pelo menos era o que sempre me contaram. Nunca soube muito sobre ele, só que tinha o mesmo nome que me deram. Quando minha mãe encontrou a foto nas minhas mãos, o rosto dela se transformou. Eu nunca vou esquecer aquele olhar, uma mistura de ódio e pânico. Foi a única vez que a vi perder o controle completamente. Ela arrancou a foto das minhas mãos, rasgou em 1000 pedaços, enquanto gritava palavras que eu, criança, não entendia direito. Me chamou de imunda, de intrometida. Disse que eu era igualzinha ao desgraçado do meu pai. Como castigo, ela me trancou no porão escuro da casa, um lugar úmido, sem janelas, onde a gente guardava batata e outros mantimentos. Lá eu fiquei por 3 dias inteiros, com direito só a um pedaço de pão duro e um copo d'água por dia. Meus irmãos tentaram me ajudar, mas ela ameaçou castigar eles também. Naquele porão escuro, entre lágrimas e medo, eu fiz uma promessa para mim mesma. Un dia, eu ia ser daquela casa. Um dia, eu seria dona do meu próprio destino. Aquele foi o momento em que a sementinha da minha liberdade foi plantada, mesmo que ainda faltassem muitos anos de sofrimento, até eu conseguir colher os frutos. À medida que eu crescia, os castigos físicos diminuíram, mas o trabalho pesado e as humilhações só aumentaram. Aos 14 anos, enquanto outras meninas da vizinhança preparavam suas festinhas de aniversário, eu era praticamente uma dona de casa completa. Cozinhava, lavava, passava, cuidava da horta. E ainda tinha que ajudar na roça quando precisava. Minha irmã Cida, 2 anos mais nova, tinha um gênio mais calmo.
e parecia aceitar melhor aquela vida. Ela se conformava com o destino que nossa mãe traçou. Eu não. Cada humilhação, cada injustiça, alimentava um fogo dentro de mim, que se recusava a apagar. Foi por volta dessa idade que comecei a guardar uns trocados. Descobri que tinha jeito para costura. E, escondida, comecei a fazer pequenos concertos para as vizinhas, que me pagavam umas moedinhas. Eu escondia o dinheiro dentro de um sapato velho, no fundo do guarda-roupa. Meu pequeno tesouro, que representava a chance de fugir. À noite, depois que todo mundo dormia, eu pegava meus cadernos escondidos e estudava à luz de velas, que eu mesma fazia com resto de sebo. Meu irmão Beto continuava me trazendo livros emprestados, da biblioteca da escola, literatura, história, geografia. Eu devorava tudo com uma sede de conhecimento que não tinha fim. Foi num desses livros que vi pela primeira vez fotos de cidades grandes, de universidades, de mulheres trabalhando como professoras e enfermeiras. Aquilo abriu um mundo novo para mim. Havia outras possibilidades. Além daquela vida de submissão e trabalho, havia um futuro possível, onde eu poderia ser mais do que só a filha da Jacira, mais do que uma esposa e mãe. Mas minha mãe parecia ter um sexto sentido, para farejar qualquer coisa que pudesse me dar esperança. Numa tarde de domingo, enquanto ela tinha saído para visitar uma comadre, eu estava tão concentrada lendo um livro de poesias, que não ouvi ela voltando. Quando percebi, ela já estava na porta, com os olhos faiscando de raiva. O livro foi arrancado das minhas mãos e jogado direto no fogão a lenha. Isso é coisa, zó demônio. Livro só serve para botar minhoca na cabeça de mulher, ela gritava, enquanto eu assistia, sem poder fazer nada. As páginas virando cinzas. Naquele dia, não teve só castigo físico. Teve algo pior. Ela encontrou e queimou todos os meus cadernos, que eu guardei com tanto cuidado por anos. Foi a primeira vez que pensei que não ia aguentar mais. A primeira vez que a ideia de fugir se transformou em algo mais real do que um simples sonho distante. Eu tinha quase 16 anos e sentia que cada dia naquela casa era um dia a mais da minha vida sendo roubado, mas o destino ainda me guardava mais provações, antes que eu pudesse finalmente me libertar. 17 anos. Foi nessa idade que descobri o verdadeiro motivo do ódio que minha mãe sentia por mim. E foi também quando entendi que precisava fugir daquela casa para sobreviver. Aquele janeiro de 1964 foi especialmente quente no interior de Minas. O café da manhã já estava na mesa, quando tia Yara, irmã da minha mãe, chegou de surpresa da capital. Tia Yara era a única pessoa da família que me tratava com carinho. Sempre que vinha nos visitar, trazia presentinhos escondidos na bolsa, uma fita pro cabelo, um sabonete cheiroso, coisinhas simples que para mim valiam ouro. Minha mãe não gostava dessas visitas, mas não podia impedir. Tia Yara era viúva de um comerciante de boa vida e ajudava nossa família com dinheiro, nos momentos de aperto. Naquele dia, porém, algo estava diferente. As duas se trancaram na sala, enquanto nós, os filhos, fomos mandados para fora de casa. Eu fiquei no quintal, fingindo que varria as folhas secas, mas na verdade, fiquei bem pertinho da janela entreaberta da sala. Foi então que ouvi aquelas palavras, que mudaram tudo. Jacira, pelo amor de Deus. A menina já tem idade suficiente. A Benedita merece saber a verdade sobre o pai dela. Verdade? Minha mãe cuspiu a palavra. A verdade é que aquele desgraçado me abandonou grávida para fugir com a filha do coronel. A vergonha que eu passei nessa cidade, todo mundo sabia, menos eu, que era feita de boba sonhando com casamento. E depois ainda tive que carregar essa menina, que é a cara dele. Cada vez que olho para a cara dela, é ele que eu vejo, me humilhando. E fiquei paralisada, o coração batendo tão forte que achei que elas podiam ouvir. Então era por isso. Eu não era filha do homem, que minha mãe depois apresentou como meu pai, aquele que morreu quando eu era bebê. Eu era fruto de um amor que acabou em abandono, em humilhação. E por isso você castiga a menina? Pela culpa de um homem? Jacira, olha o que você está fazendo. A Benedita é inteligente, trabalhadora. Ela podia ter um futuro diferente. Futuro? Que futuro? Para acabar como eu? Enganada, abandonada com barriga? Não. Melhor ela ficar aqui, debaixo das minhas vistas.
aprendendo que lugar de mulher é cuidando da casa. Pelo menos assim, não vai dar vexame por aí. Não consegui ouvir mais nada. Me afastei da janela com as pernas bambas. Um turbilhão de emoções me consumindo. Raiva, tristeza, decepção, mas também, estranhamente, alívio. Finalmente eu entendi. O problema não era eu. Nunca foi. Era o fantasma de um homem que eu nunca conheci. Uma dor que minha mãe nunca superou. E que decidiu jogar toda em cima de mim. Naquela noite, depois que todo mundo dormiu, tia Yara veio no quartinho dos fundos onde eu dormia. Sem dizer nada, me entregou um envelope fechado. Só abra quando estiver sozinha, minha filha. E saiba que sempre vai ter um lugar para você na minha casa em Belo Horizonte. Esperei até ter certeza absoluta de que ninguém mais estava acordado. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. Dentro, tinha uma carta escrita com uma letra bonita. Bem diferente da letra simples e garranchuda da minha mãe. Era datada de 1947, mês de maio, 3 meses antes do meu nascimento. Minha querida Jacira, escrevo esta carta com o coração pesado de remorso. Sei que palavras não podem consertar o mal que eu fiz, mas preciso que você saiba a verdade. Eu não fugi com a Rosinha, filha do coronel, por escolha própria. Fui ameaçado de morte. O coronel descobriu sobre a gente, sobre o bebê que você espera, e me deu um ultimato. Ou eu casava com a filha dele, que engravidei num momento de fraqueza, ou minha família inteira ia sofrer as consequências. Você conhece o poder que o coronel tem nessas terras. Eu não tive escolha. Sei que isso não diminui sua dor, nem justifica meu abandono. Mas quero que saiba que vou amar você e nosso filho para sempre, mesmo que de longe. Estou deixando todo o dinheiro que consegui juntar com sua irmã, Yara. Não é muito, mas espero que ajude você e nosso filho a terem uma vida melhor. Perdão pela minha covardia. Perdão por não ser o homem que você merecia. Comme amour éternel, Jonas. Junto com a carta, tinha uma pequena fotografia, a mesma que eu tinha achado anos antes, e que me rendeu aquele castigo no porão. Era meu pai biológico. E como minha mãe disse, eu era realmente muito parecida com ele. Os mesmos olhos verdes, o mesmo formato de rosto. Chorei baixinho até o amanhecer. Não eram só lágrimas de tristeza, mas de decisão. Aquela carta mudava tudo. Meu pai não tinha simplesmente abandonado minha mãe. Ele tinha sido forçado a escolher entre ela e a segurança da família dele. Ele não era o monstro que eu imaginei por tantos anos. E o mais importante, aquela carta me mostrava que eu não era um erro, uma vergonha, como minha mãe sempre me fez acreditar. Eu era fruto de um amor verdadeiro, mesmo que tenha terminado em tragédia. Na manhã seguinte, tia Yara foi embora, prometendo voltar em 2 meses. Antes de ir, ela conseguiu um momento a sós comigo, enquanto eu lavava roupa no tanque. Benedita, já falei com sua mãe. Vou te levar comigo na próxima visita, para passar uns tempos em Belo Horizonte. Disse para ela que você pode me ajudar com as coisas de casa, já que estou ficando velha. Aguenta firme mais um pouco, minha filha. Aquelas palavras acenderam em mim uma esperança que eu nunca tinha sentido. Do amezé. Eu precisava aguentar só mais 2 meses naquela casa, mas o destino tinha outros planos. Uma semana depois que tia Yara foi embora, minha mãe me chamou na sala depois do jantar. O rosto dela estava mais duro que o normal. Recebi hoje uma carta do seu Juvencio. Seu Juvencio era o homem mais velho e rico da região. Viúvo, com mais de 50 anos. 5 filhos já criados. E uma fama terrível de beberrão e de ter a mão pesada. Todo mundo na cidade sabia das histórias, de como ele maltratava a falecida esposa. Ele está procurando uma esposa nova. Ofereceu um bom dote, terras, umas cabeças de gado. Falei que você está disponível. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Casamento forçado. Esse era o destino que minha mãe planejava para mim. Mas mãe, ele tem idade para ser meu avô. O tapa veio rápido e forte, deixando meu rosto ardendo. E desde quando filha minha tem direito de escolher, é uma boa oportunidade. Você vai para uma casa grande, com terra, com conforto. O acordo já está feito. Mês que vem é o casamento. Naquela noite não consegui dormir. A ideia de me casar com seu Juvencio era pior que qualquer castigo que eu já tinha sofrido. Todos conheciam a crueldade dele, a brutalidade. Eu sabia que se aquele casamento acontecesse, eu estaria trocando uma prisão por outra ainda pior. Foi então que tomei minha decisão.
Não ia esperar 2 meses pela volta da tia Yara. Eu precisava agir. Agora. No dia seguinte, com a desculpa de ir na venda da cidade, consegui um momento sozinha. Corri até os correios e mandei um telegrama urgente para a tia Yara, contando sobre o casamento arranjado. Na volta, passei na casa da única amiga que eu tinha, a Bel, filha do sapateiro. Preciso fugir. Bel, minha mãe quer me casar com o seu Juvencio. O rosto da Bel ficou branco. Ela conhecia bem as histórias sobre aquele homem. Quando? Hoje à noite. Preciso estar longe antes que ela anuncie o noivado no domingo na missa. Bel, sempre leal, não pensou 2 vezes. Arrumou uma trouxinha com umas roupas simples, que podia me emprestar. Também me deu uns trocados que guardava escondido do pai. Não era muito, mas junto com as minhas economias de anos costurando escondida, talvez fosse o suficiente para chegar em Belo Horizonte. O plano era simples e desesperado. Esperar todo mundo dormir, pegar minhas poucas coisas, a carta do meu pai e partir na calada da noite. Ia pegar carona até a cidade maior mais próxima. E de lá, um ônibus para Belo Horizonte. Eu soube naquele momento que estava prestes a deixar para trás tudo que eu conhecia, que talvez nunca mais visse meus irmãos, especialmente o Beto, que tanto me ajudou, mas também sabia que era minha única chance de sobrevivência. O que eu não sabia era que aquela fuga noturna seria só o começo de uma jornada, muito mais longa e difícil do que eu podia imaginar, e que anos depois, eu voltaria àquela mesma casa, não mais como a menina assustada que eu fui, mas como uma mulher completamente transformada. Fugir de casa foi a decisão mais difícil e, ao mesmo tempo, mais libertadora da minha vida. Naquela noite de fevereiro de 1964, com apenas 17 anos, uma pequena trouxa de roupas e algumas economias escondidas no forro do vestido, deixei para trás a única vida que conhecia. O plano não funcionou exatamente como eu esperava. Consegui pegar carona com um caminhoneiro até a cidade vizinha, mas descobri que o próximo ônibus para Belo Horizonte só sairia na manhã seguinte. Passei a noite mais assustadora da minha vida, escondida na pequena rodoviária, tremendo de medo e de frio, imaginando a qualquer momento que minha mãe apareceria com o seu Juvencio para me arrastar de volta. Quando finalmente cheguei a Belo Horizonte, depois de quase 12 horas de viagem num ônibus velho e barulhento, me senti completamente perdida. A cidade grande me engoliu. Tanta gente, tanto prédio, tanto barulho. Eu, que nunca tinha saído do interior, senti como se tivesse chegado em outro planeta. Encontrar a casa da tia Yara foi outra provação. Eu tinha o endereço anotado, mas não fazia ideia de como me achar naquele labirinto de ruas. Gastei quase todo o meu dinheiro num táxi, depois de horas andando perdida e assustada. A expressão no rosto da tia Yara quando abriu a porta e me viu ali, suja da viagem, com olheiras fundas, tremendo de nervoso, foi de choque completo. Ela tinha recebido meu telegrama só naquela manhã. Meu Deus do céu, Benedita, como você chegou aqui sozinha? Eu desabei em lágrimas nos braços dela. Pela primeira vez na vida, senti o que era ser acolhida de verdade, sem julgamentos, sem condições. Passamos aquela noite inteira conversando. Contei tudo. A descoberta sobre meu pai, o casamento arranjado, minha fuga desesperada. Tia Yara chorou comigo. Pediu perdão por não ter se metido antes, por não ter me tirado daquela casa anos atrás. Mas agora você está aqui, minha filha. E aqui ninguém vai te machucar mais. Os primeiros meses na casa da tia Yara foram de adaptação. A vida na capital era completamente diferente de tudo que eu conhecia. Tudo me assustava. O barulho constante dos carros, as multidões nas ruas, as luzes, os costumes diferentes. Eu que sempre acordei antes do sol nascer. Agora precisava entender os horários da cidade grande, onde as pessoas pareciam dormir mais tarde e acordar em outro ritmo. Mas havia também as maravilhas. Luz elétrica em todos os cômodos, água encanada, um rádio onde podíamos ouvir músicas e notícias de todo o país. E o mais surpreendente para mim? Livros. Tia Yara tinha uma pequena estante com romances, enciclopédias e livros de poesia. Pela primeira vez na vida, eu podia ler sem medo de ser punida. Uma semana após minha chegada, uma carta da minha mãe chegou, endereçada à tia Yara. Não havia uma palavra sequer para mim. Apenas exigências para que me mandasse de volta imediatamente. Ameaças de chamar a polícia por sequestro de menor. Acusações de que eu havia roubado dinheiro antes de fugir.
Tia Yara respondeu com firmeza que eu ficaria sob sua guarda, que assumiria todas as responsabilidades por mim e que, se necessário, levaria o caso à justiça para provar os maus tratos que sofri durante anos. Nunca mais recebemos resposta. Anos depois, por meio de um dos meus irmãos, soube que minha mãe queimou publicamente a carta da tia Yara e proibiu qualquer menção ao meu nome naquela casa. Para todos os efeitos, eu havia morrido naquela noite de fevereiro. Viver com a tia Yara me mostrou um lado do mundo que eu nunca tinha conhecido. Uma casa onde não havia gritos nem castigos, onde havia diálogo, respeito e até mesmo carinho. Foi ela quem me incentivou a retomar os estudos. Você tem uma cabeça privilegiada, Benedita. Seria um desperdício não estudar. Entrar na escola novamente aos 17 anos, numa turma onde todos eram mais jovens, foi vergonhoso no começo. Mas minha fome de conhecimento era maior que qualquer vergonha. Eu estudava em dobro para compensar os anos perdidos. As noites eram longas sobre os livros, mas, diferente do passado, agora eu podia acender uma lâmpada para ler, sem medo de ser descoberta. O Brasil vivia momentos conturbados naquele ano. Enquanto eu lutava para reconstruir minha vida, o país passava pelo golpe militar. As notícias no rádio eram confusas e assustadoras. Tia Yara, que tinha alguns amigos envolvidos com política, começou a se preocupar. Belo Horizonte, que já era grande para os meus olhos, de repente parecia pequena demais para nos proteger. Foi quando surgiu a oportunidade que mudaria nossas vidas. Um antigo amigo do falecido marido da tia Yara ofereceu a ela um emprego em São Paulo, numa loja de departamentos que ele tinha acabado de abrir. Para mim, ofereceu uma vaga como aprendiz de costureira. São Paulo significava um novo recomeço, a possibilidade de ficarmos ainda mais longe do passado que nos assombrava. Em julho de 1964, embarcamos num trem para São Paulo, deixando para trás Belo Horizonte e qualquer rastro que pudesse levar minha mãe ou o seu Juvencio até nós. Lembro de olhar pela janela do trem enquanto as montanhas de Minas desapareciam no horizonte, com um misto de alívio e saudade. São Paulo era um mundo completamente diferente. A cidade gigantesca me intimidou nos primeiros dias. Tantos carros, tantos prédios altos, gente de todos os cantos do Brasil e até de outros países. Alugamos um pequeno apartamento no bairro do Brás, perto do centro e das confecções onde trabalhávamos. Meu trabalho na loja de departamentos começou simples, fazendo pequenos ajustes em roupas de clientes, mas logo minha habilidade com a agulha chamou a atenção. O gerente da seção de roupas femininas, um senhor português chamado Seu Nuno, percebeu que eu tinha talento não apenas para consertar, mas para criar. A menina tem olho bom para corte e cor. Já pensou em desenhar seus modelos? Não, eu nunca tinha pensado. Na verdade, nunca tinha imaginado que minhas mãos, treinadas por necessidade desde a infância, pudessem criar algo bonito, algo que as pessoas quisessem comprar. A ideia me pareceu absurda no início, mas Seu Nuno insistiu. Me deu retalhos de tecido que seriam jogados fora e me incentivou a experimentar. Nas horas vagas, comecei a desenhar modelos simples, adaptações de vestidos que via nas revistas de moda que circulavam pela loja. Enquanto isso, continuava estudando à noite. Tia Yara insistia que a educação era o único caminho para uma verdadeira independência. No início de 1966, aos 19 anos, completei finalmente o ginásio e me matriculei no colegial noturno. Meus dias eram uma correria. Trabalhava 10 horas na loja, estudava à noite e ainda encontrava tempo para criar meus projetinhos de costura. Foi em setembro daquele ano que conheci o Ricardo, um jovem contador que trabalhava no escritório da loja. Diferente de qualquer homem que eu tinha conhecido, Ricardo era gentil, respeitoso e me incentivava. Logo começamos a namorar, sempre sob os olhos atentos de tia Yara. Esse rapaz parece decente, Benedita, mas vá com calma. Homem primeiro é todo mel, depois mostra o fel. Eu entendia o medo da tia Yara. Afinal, ela conhecia bem a história da minha mãe. Sabia como um homem podia destruir a vida de uma mulher, mas o Ricardo se mostrava diferente a cada dia. Ele respeitava meus sonhos, meu trabalho, meus estudos. Dizia que admirava minha determinação. No começo de 1967, algo inesperado aconteceu. Seu Nuno entrou de licença médica e eu fui temporariamente promovida a assistente de criação da seção feminina. Uma cliente importante precisava de um vestido para uma festa de gala e ninguém conseguia agradá-la. Num momento de ousadia, mostrei um dos meus desenhos. A cliente adorou e insistiu que eu mesma fizesse o vestido.
Trabalhei dia e noite naquela peça. Quando a cliente experimentou o vestido pronto, suas lágrimas de alegria me deram a certeza de que eu tinha encontrado o meu verdadeiro talento. Ela não apenas pagou muito bem pelo vestido, mas também me recomendou para suas amigas da alta sociedade paulistana. Em poucos meses, eu tinha tantas encomendas particulares que precisei tomar uma decisão: continuar na loja ou arriscar abrir meu próprio negócio. Ricardo, que já naquela época falava em casamento, me incentivou. Você tem talento, Benedita, e tem coragem. O que mais precisa? Eu precisava de um capital inicial, algo que parecia impossível para uma ex-fugitiva do interior de Minas. Mas tia Yara, sempre meu anjo da guarda, tinha guardado dinheiro todos aqueles anos. Dinheiro que, descobri então, vinha da venda de um pequeno terreno que meu pai biológico tinha deixado para mim. Seu pai queria que você tivesse um futuro diferente, Benedita. Use esse dinheiro para realizar seu sonho. É o mínimo que ele poderia fazer por você. Em agosto de 1967, com 20 anos recém-completados, aluguei um pequeno espaço no centro de São Paulo e abri o Ateliê Benedita. O início foi difícil, como todo começo. Mas meu talento, somado às recomendações das primeiras clientes satisfeitas, logo transformou aquele pequeno espaço num ponto de referência para mulheres que buscavam peças exclusivas e bem acabadas. Em dezembro daquele mesmo ano, Ricardo me pediu em casamento. Casar significava muitas coisas para mim. Segurança, companheirismo, a chance de formar a família amorosa que nunca tive. Mas também trazia medos profundos. E se o Ricardo mudasse depois do casamento? E se eu acabasse como minha mãe, amarga, violenta, destruída por um homem? Compartilhei esses medos com ele numa noite estrelada às margens do rio Tietê, ainda não tão poluído naquela época. Ricardo ouviu cada palavra sem interromper, segurando minhas mãos trêmulas. Benedita, não posso prometer que serei perfeito, mas prometo que nunca, jamais, vou tentar diminuir quem você é. Seu talento, sua força, sua determinação, foi por isso que me apaixonei. Casamos em março de 1968, numa cerimônia simples. Meu desejo era que meus irmãos estivessem presentes, especialmente o Beto, que tanto me ajudou. Mandei convites, mas nenhuma apareceu. O medo de enfrentar nossa mãe era maior que o amor que sentiam por mim. Eu entendi, mas guardei essa dor em silêncio. Nossa vida de casados começou num pequeno apartamento perto do meu ateliê. Ricardo continuou trabalhando como contador, agora cuidando também das finanças do meu negócio que não parava de crescer. Tia Yara passou a morar conosco quando sua saúde começou a piorar no início de 1969. Foi nesse momento, quando finalmente eu sentia que tinha encontrado meu lugar no mundo, que um telegrama chegou e reabriu todas as feridas do passado. Minha mãe estava gravemente doente. Beto pedia que eu voltasse a Minas para vê-la uma última vez. O passado que eu tanto tentei deixar para trás batia de novo na minha porta, e eu precisava decidir se teria coragem de encará-lo. Aquele telegrama me deixou paralisada por dias. Minha mãe, à beira da morte, queria me ver. A mesma mulher que me maltratou por anos, que planejou me vender para um casamento forçado, que rasgou a foto da minha família e me riscou da vida dela, agora me chamava para uma despedida. Ricardo e tia Yara respeitaram meu silêncio enquanto eu processava aquela notícia. Não opinaram, não pressionaram. Sabiam que a decisão precisava ser só minha. Após uma semana de muita reflexão, decidi que iria. Não por perdão ou reconciliação. Eu não devia isso a ela. Iria para encerrar aquele capítulo da minha vida, para olhar nos olhos da mulher que me atormentou e mostrar que eu tinha sobrevivido, que eu tinha construído uma vida digna, apesar dela. Não por causa dela. Vou com você, Benedita, disse Ricardo, preocupado com o impacto que aquele reencontro teria em mim. Não, isso é algo que preciso fazer sozinha. Na manhã cinzenta de julho de 1969, embarquei no ônibus para Minas Gerais. A viagem de volta àquela cidadezinha do interior me pareceu estranhamente mais longa que a fuga. 5 anos antes. Cada quilômetro percorrido me levava de volta ao passado que tanto lutei para deixar para trás. Quando desci na rodoviária empoeirada, senti o peso dos olhares. Aquela não era mais a Benedita magrinha e assustada que fugiu numa noite de fevereiro. Eu voltava como uma mulher de 22 anos, bem vestida, confiante, dona do próprio destino. Os cochichos me seguiam enquanto eu caminhava pela rua principal. A filha da Jacira, aquela que fugiu. Olha como está chique.
Dizem que ficou rica em São Paulo. A casa continuava exatamente como nas minhas memórias. Paredes de barro caiadas de branco, o telhado desgastado, o quintal com galinhas ciscando, mas parecia menor, menos assustadora. Ou talvez fosse eu quem estava maior, mais forte. Beto me esperava na porta. Meu irmão, antes um rapaz franzino, agora era um homem de quase 30 anos. Cabelos já grisalhos, olhos cansados. Nos abraçamos sem dizer uma palavra, as lágrimas falando por nós. Ela está muito mal, Benedita. O médico diz que é questão de dias. Entrei no quarto escuro onde minha mãe definhava. O cheiro de doença e remédios era sufocante. Demorei alguns segundos para reconhecer, naquela figura esquelética e amarelada, a mulher forte e severa que assombrava meus pesadelos. Jacira, aos 56 anos, parecia ter 80. O câncer a consumia por dentro, mais implacável que o ódio que ela nutriu por tantos anos. Seus olhos se abriram quando me aproximei da cama. Por um instante, vi um brilho de reconhecimento, seguido de algo que eu nunca tinha visto naqueles olhos. Vulnerabilidade. Você veio. A voz era só um sopro, tão diferente dos gritos que marcaram minha infância. Fim respondi, Zeca. Ficamos em silêncio por longos minutos. O que dizer a uma mulher que está morrendo, mas que também foi sua carrasca por anos? Que palavras poderiam resumir todo o sofrimento, toda a raiva, todo o medo? Foi ela quem quebrou o silêncio. Você, está bem em São Paulo? Estou. Tenho meu próprio ateliê de costura. Sou casada com um homem bom. Tia Yara mora conosco. Um sorriso amargo apareceu em seus lábios ressecados. Yara, sempre metida onde não devia. Ela salvou a minha vida, e eu tentei arruiná-la. É isso que veio me dizer? Fiquei surpresa com a lucidez dela, com a clareza com que encarava os próprios atos. Eu esperava negação, desculpas. Não essa aceitação crua. Não vim dizer nada. Vim ver por mim mesma. Ver o quê, Benedita? Ver que o ciclo se quebrou. Que eu não serei como você. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto enrugado da minha mãe. Não eram lágrimas de arrependimento. Eu conhecia bem demais aquela mulher para acreditar nisso. Eram lágrimas de reconhecimento, de perceber que no final das contas eu tinha vencido. Esta casa, o terreno, tudo será seu quando eu partir. É sua herança. Eu ri, um riso sem humor. Não quero nada daqui. Pode deixar tudo para meus irmãos. Eles já têm suas vidas. O Beto casou com a filha do ferreiro e mora em Belo Horizonte. Os outros estão espalhados. Esta terra sempre foi sua por direito. Minha por direito? Que direito eu tive nesta casa, além de ser sua escrava? Que direito além de apanhar e ser humilhada? Que direito além de quase ser vendida como gado para o seu Juvencio? Minha voz se elevou, anos de mágoa transbordando de uma vez. Ela não se encolheu, não desviou o olhar, simplesmente assentiu, como quem reconhece uma verdade que não dá para negar. O Juvencio morreu ano passado de tanto beber. Capotou o carro voltando da cidade. A notícia deveria me trazer algum alívio, mas não senti nada. Aquele homem, que por anos assombrou meus pesadelos, era apenas mais uma sombra do passado. Você tem todo o direito de me odiar, Benedita. Não peço seu perdão. Só peço que aceite o que é seu. Algo no tom dela, não de súplica, mas uma estranha forma de justiça, me fez pensar. Não se tratava mais de herança material. Era algo mais profundo, mais simbólico. Vou pensar no assunto, respondi. Por fim, passei 3 dias naquela casa, alternando entre o quarto da minha mãe moribunda e longas caminhadas pela propriedade. Revisitei cada canto. O porão onde fui castigada, o córrego onde lavava roupas até as mãos sangrarem, a mangueira onde me escondia para ler. Cada lugar carregava memórias dolorosas, mas também me mostrava o quão longe eu tinha chegado. Na manhã do 4º dia, Jacira morreu durante o sono. Não houve reconciliação dramática nem perdão de última hora. Apenas o silêncio digno de 2 mulheres que reconheciam, cada uma à sua maneira, o fim de uma batalha. O enterro foi simples e rápido. Poucos vizinhos apareceram. Minha mãe nunca foi uma pessoa querida na comunidade. Enquanto o caixão baixava à terra, senti uma estranha leveza, como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Depois do enterro, o tabelião da cidade me procurou com o testamento. Era verdade. Minha mãe tinha deixado a casa e o terreno exclusivamente para mim. Meus irmãos receberam apenas pequenas lembranças pessoais. Foi ela quem escreveu isso há 2 meses.
Quando soube da gravidade da doença, explicou o tabelião. Fez questão que fosse exatamente assim. Voltei para casa, agora oficialmente minha, e me sentei sozinha, na varanda, olhando para aquele pequeno pedaço de terra que tinha sido meu inferno pessoal por tantos anos. O que fazer com aquilo? Vender seria o mais lógico. Pegar o dinheiro e nunca mais olhar para trás. Mas enquanto observava o sol se pôr atrás das montanhas, uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia que cresceu durante toda a noite e que pela manhã já tinha virado uma decisão. Telefonei para o Ricardo de um posto telefônico na cidade. Vou ficar mais alguns dias, meu amor. Tenho algo importante para fazer aqui. Na semana seguinte, usei parte das economias do ateliê para contratar uma pequena equipe de construção. O projeto era simples, mas cheio de significado. A velha casa seria totalmente reformada e transformada numa escola de costura e artesanato para meninas e mulheres da região. Escola de Artes e Ofícios Jonas Nogueira. O nome do meu pai biológico na fachada era minha pequena vingança pessoal, mas também uma homenagem ao homem que, apesar de ausente, tinha desejado um futuro melhor para mim. Voltei a São Paulo para organizar minha vida. Ricardo, sempre compreensivo, apoiou meu projeto com todo o coração. Tia Yara, já idosa e doentinha, chorou ao saber dos meus planos. Você é melhor que todos nós, Benedita. Transformar dor em algo tão bonito. Seu pai teria tanto orgulho. Nos meses seguintes, viajei regularmente entre São Paulo e Minas. O ateliê em São Paulo continuava sob meus cuidados. Mas agora eu tinha um novo propósito. A escola tomava forma rapidamente. Contratei professoras locais. Comprei máquinas de costura, material. Criei um sistema de bolsas para que meninas de famílias pobres pudessem estudar de graça. Em janeiro de 1970, 6 meses após a morte da minha mãe, inauguramos oficialmente a escola. A pequena cidade nunca tinha visto nada igual. Mulheres e meninas de toda a região se inscreveram nos cursos. Corte e costura, bordado, artesanato em geral. O quarto que tinha sido da minha mãe foi transformado em biblioteca. Prateleiras do chão ao teto, cheias de livros sobre arte, história, literatura, todos disponíveis para qualquer aluna que quisesse expandir seus horizontes, para além do artesanato. E no local exato onde sofri meu pior castigo, o porão escuro, instalamos a sala mais clara e arejada da escola, com janelas grandes e muita luz. Era o ateliê principal, onde as alunas mais avançadas criavam suas peças. Para muitas jovens da região, a escola representava a única chance de aprender um ofício, de conquistar independência financeira e de escapar de casamentos arranjados ou de vidas limitadas ao trabalho doméstico. Exatamente o que eu não tive a oportunidade de fazer na idade delas. Eu vi com meus próprios olhos jovens se transformarem, ganharem confiança, descobrirem talentos que nem imaginavam que tinham. Algumas seguiram para cursos técnicos em cidades maiores, outras abriram pequenos negócios na região. Todas carregavam consigo a certeza de que podiam ser mais do que uma continuação de um ciclo de submissão. Em 1972, quando a escola já funcionava a todo vapor, tive uma visita inesperada. Rosinha, a filha do coronel, aquela por quem meu pai biológico tinha sido forçado a abandonar minha mãe. Era uma mulher elegante, de meia idade, com os mesmos olhos tristes que eu via no espelho todos os dias. Vim conhecer a filha do Jonas, ela disse, simplesmente. Conversamos por horas. Descobri que o casamento dela com meu pai tinha sido tão infeliz quanto forçado, que meu pai morreu de pneumonia em 1958, sem nunca se recuperar da tristeza, por ter abandonado minha mãe, que ela mesma viveu anos carregando a culpa, por um arranjo que não escolheu. Seu pai nunca deixou de pensar em você, mesmo sem te conhecer. Nos últimos dias dele, delirando de febre, ele chamava por minha filhinha em Minas. Aquela visita me trouxe um estranho conforto, como se uma peça há muito perdida, do quebra-cabeça da minha vida, tivesse finalmente encontrado seu lugar. Mas a verdadeira sensação de vitória, de vingança completa, veio alguns meses depois, quando uma senhora idosa se inscreveu nos cursos noturnos da escola. Era a viúva do seu Juvencio. Após a morte do marido violento, ela tinha ficado na miséria. Os filhos venderam tudo, deixando-a praticamente na rua. Agora, aos 70 anos,
Buscava aprender um ofício para se sustentar. Lembro do dia em que ela entrou no meu escritório, trêmula e envergonhada. A senhora não vai me aceitar. Quando souber quem eu sou. Eu sei exatamente quem a senhora é, Dona Zefinha. E é justamente por isso que a senhora terá uma bolsa integral e todo o apoio que precisar. O espanto no rosto dela. Valeu, mais que 1000 palavras. Ali estava eu, a menina que quase foi entregue ao seu marido abusivo como esposa escrava, agora transformada em sua benfeitora. Naquele momento, eu entendi o verdadeiro significado de vingança. Não era fazer os outros sofrerem como eu sofri. Era quebrar completamente o ciclo de sofrimento. Era transformar dor em força, trauma em cura, ódio em propósito. A Escola de Artes e Ofícios Jonas Nogueira se tornou meu maior legado. Maior que o ateliê em São Paulo, maior que qualquer vestido que eu já criei. Porque, através dela, centenas de meninas tiveram a chance que me foi negada, a chance de escolher seu próprio caminho. E, meus queridos, essa foi a vingança mais doce que eu poderia ter. Os anos passaram como páginas de um livro que a gente vira rápido. De 1972 até hoje. Muita coisa mudou no mundo, no Brasil e na minha vida. Mas algumas coisas continuaram firmes. Minha determinação, meu compromisso com a independência das mulheres. E a escola, que se tornou meu maior orgulho. A década de 1970 foi de muito crescimento, tanto para o ateliê em São Paulo, quanto para a escola em Minas. Enquanto o país vivia os anos do chamado milagre econômico, eu expandia meus negócios com cuidado e persistência. Ricardo, sempre meu maior apoiador, largou seu emprego como contador, para se dedicar totalmente à administração dos nossos negócios. Em 1974, aos 27 anos, recebi a notícia que mudaria minha vida mais uma vez. Eu estava grávida. A ideia de ser mãe me encheu de alegria, mas também de um medo profundo. Como eu seria como mãe? Tendo tido o exemplo que tive, conseguiria quebrar também esse ciclo? Você não é sua mãe, Benedita tia Yara me disse quando contei minhas angústias. Você é a mulher que escolheu ser. Apesar dela, minha filha Laura nasceu em fevereiro de 1975, trazendo uma luz ainda mais intensa para a nossa vida. Olhar para aquele rostinho recém-nascido me fez jurar que ela jamais conheceria o tipo de infância que eu tive. Seria criada com amor, respeito e todas as oportunidades que eu nunca tive. 2 anos depois, em 1977, nasceu meu filho Lucas. Nossa família estava completa. Equilibrar a maternidade com os negócios foi um desafio, mas contávamos com o apoio de tia Yara, que, já idosa, adorava cuidar dos bisnetos postiços. Enquanto eu trabalhava, a Escola de Artes e Ofícios Jonas Nogueira crescia além das minhas expectativas. O que começou como um espaço para aprender costura e artesanato logo se expandiu para incluir cursos de administração básica, contabilidade e até aulas de legislação trabalhista. Queríamos que nossas alunas não apenas aprendessem um ofício, mas tivessem todas as ferramentas para serem verdadeiramente independentes. Em 1978, tivemos nossa primeira aluna aceita na universidade. Lindalva, filha de um lavrador da região, conquistou uma vaga no curso de economia em Belo Horizonte. Foi a primeira de muitas. Criamos um fundo de bolsas para apoiar financeiramente as jovens que desejavam fazer faculdade. O final da década de 1970 também foi um momento que trouxe perdas. Tia Yara, meu anjo protetor, faleceu em paz. Em sua cama em 1979, aos 84 anos. Com ela se foi meu último elo com o passado. A única pessoa que conheceu minha história desde o início, que testemunhou toda a minha jornada. Vocês são minha família de verdade, foram suas últimas palavras para mim, Ricardo e as crianças. Perder Tiara foi como perder uma mãe. A mãe que eu nunca tive de sangue, mas que o destino colocou no meu caminho. Em sua homenagem, criamos a Biblioteca Yara Nogueira na escola, um espaço ainda maior e mais completo que o anterior, com um foco especial em livros escritos por mulheres. Os anos 1980 trouxeram novos desafios e crescimento. O Brasil entrava lentamente no processo de redemocratização, e as mulheres ganhavam cada vez mais espaço na sociedade. Meu ateliê em São Paulo tinha se firmado como uma referência, em moda feminina de qualidade.
Eu já não costurava mais pessoalmente cada peça. Tinha uma equipe de costureiras talentosas, muitas delas formadas na nossa escola em Minas. Em 1983, tomei uma decisão ousada: abrir uma filial da escola em São Paulo, num bairro da periferia. O objetivo era o mesmo: dar às mulheres ferramentas para conquistar independência financeira e pessoal, através da educação e do trabalho. A diferença é que na capital a gente lidava com outros desafios: mulheres migrantes do Nordeste, mães solteiras de comunidades carentes, jovens que precisavam trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Laura e Lucas cresciam como crianças felizes e seguras, tão diferentes da menina assustada que eu fui. Laura, desde cedo, mostrou interesse pelo meu trabalho com as escolas, sempre me acompanhando nas viagens a Minas, conversando com as alunas, ajudando nas aulas. Lucas, mais parecido com o pai, tinha mais jeito para os números e para a administração. Você construiu um império do nada, mãe Laura me disse uma vez, já adolescente. É incrível pensar que tudo começou com uma menina fugindo no meio da noite. Foi nessa época, em meados dos anos 1980, que decidi que minha história não podia ficar perdida no tempo. Comecei a registrar tudo. Minha infância difícil, a relação com minha mãe, a fuga, os anos de luta, a criação da escola, não para publicar, não para buscar reconhecimento, mas para deixar um testemunho para as futuras gerações da minha família, e principalmente para as mulheres que passariam pela nossa escola. Em 1989, quando o Muro de Berlim caía do outro lado do mundo, e o Brasil fazia sua primeira eleição direta para presidente em décadas, completamos a matrícula de número 5.000 na Escola de Artes e Ofícios Jonas Nogueira. 5.000 mulheres que passaram por nossas salas de aula, aprenderam um ofício e tiveram a oportunidade de reescrever suas próprias histórias. Os anos 1990 trouxeram a expansão internacional do nosso trabalho. Laura, já formada em administração e moda, assumiu a direção do ateliê em São Paulo, modernizando-o e abrindo as portas para o mercado de fora. Nossas peças, sempre com aquele toque artesanal que aprendi ainda criança, começaram a participar de desfiles em Paris e Milão. Lucas, formado em economia, assumiu a gestão financeira de todo o grupo, que agora incluía o Ateliê Original, 3 lojas próprias, a escola em Minas e a filial em São Paulo. Ricardo, já com os cabelos brancos, continuava ao meu lado, agora mais como conselheiro do que como administrador ativo. Em 1997, aos 50 anos, fui diagnosticada com câncer de mama. Ironicamente, a mesma doença que levou minha mãe. O diagnóstico veio como um balde de água fria, trazendo à tona medos antigos. Seria este o fim da minha história? Tudo que eu construí terminaria assim? Você já enfrentou coisas piores. Mãe Laura me disse durante uma sessão de quimioterapia: esta é apenas mais uma batalha que você vai vencer. E eu venci. Após 1 ano de tratamento pesado, fui declarada curada. A experiência com o câncer me transformou de novo. Se antes eu tinha pressa em construir, em provar meu valor, agora eu tinha pressa em compartilhar, em garantir que o que eu construí sobreviveria a mim. Foi então que, no início dos anos 2000, transformamos oficialmente nossas escolas em uma fundação sem fins lucrativos, a Fundação Jonas Nogueira para o Empoderamento Feminino. Com status legal de organização filantrópica, conseguimos parcerias com empresas, governos e organizações internacionais, expandindo ainda mais nosso alcance. Em 2002, inauguramos nossa 3ª unidade, desta vez no Nordeste, região que sempre teve índices alarmantes de pobreza e desigualdade de gênero. Em 2005, lançamos nosso primeiro programa de microcrédito, permitindo que ex-alunas começassem seus próprios pequenos negócios. Ricardo se foi em 2010, aos 67 anos, vítima de um infarto fulminante. Perder Lu foi como perder uma parte de mim. Tínhamos construído juntos não apenas uma família, mas um legado inteiro. Ele foi o homem que me mostrou que nem todos os homens são como aqueles que marcaram negativamente minha infância. Foi quem nunca duvidou da minha capacidade, quem sempre me empurrou para ir mais longe. Continue a história. Benedita, ele me disse uma vez: quando tudo começou com você, era só um capítulo. Agora é um livro inteiro. Nos anos seguintes à morte do Ricardo, mergulhei ainda mais no trabalho com a fundação. Laura assumiu completamente os negócios da moda,
transformando-os numa marca internacional respeitada. Sempre com aquele toque artesanal que era nossa marca registrada, Lucas expandiu a área financeira, criando linhas de crédito específicas para mulheres empreendedoras. Em 2015, aos 68 anos, recebi uma notícia surpreendente. O Ministério da Educação tinha aprovado nosso pedido para transformar a Fundação num Instituto Federal de Educação Tecnológica, focado em formar mulheres para o mercado de trabalho. O antigo casarão onde sofri tanto na infância, agora seria oficialmente uma instituição de ensino federal, com recursos garantidos por lei. A inauguração do Instituto Federal Jonas Nogueira, em 2017, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Ver aquele espaço, que um dia foi símbolo de dor e opressão, transformado num centro educacional moderno, com laboratórios de informática, oficinas de costura industrial, salas de aula espaçosas. Era mais do que vingança. Era redenção. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo que minha vida fechou um círculo completo. A menina assustada que fugiu com uma trouxa de roupas. Numa noite de fevereiro de 1964. Nunca poderia imaginar que um dia voltaria como a fundadora de uma instituição que transformaria a vida de mais de 50 mil mulheres ao longo das décadas. Não tive mais contato com meus irmãos após a morte de nossa mãe. Sei por terceiros que alguns prosperaram, outros tiveram vidas mais difíceis. Beto, o único que realmente me ajudou na infância, morreu em 1990, sem que tivéssemos nos reconciliado completamente. É uma das poucas mágoas que ainda carrego. Laura me deu 3 netos maravilhosos, todos hoje adultos e envolvidos de alguma forma com nossos projetos. Lucas tem 2 filhos, também comprometidos com causas sociais. Tenho a satisfação de saber que o legado continuará muito além da minha existência física. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com aquela menina assustada no porão escuro, eu diria a ela: aguenta firme. Um dia este porão será uma sala de aula, cheia de luz, onde outras meninas aprenderão a ser livres. Um dia você vai transformar toda esta dor em propósito. A vingança mais doce não é fazer os outros sofrerem como você sofreu. A vingança mais doce é transformar seu sofrimento em força e usar essa força para garantir que outras não precisem passar pelo mesmo. Esta é a minha história. Uma história de abuso, de traição, de abandono, mas também de resistência, de transformação e, finalmente, de triunfo. Se algo dela tocar seu coração, se puder inspirar mesmo que seja uma única pessoa a transformar sua dor em propósito, então terá valido a pena compartilhá-la, porque no fim das contas, somos todos feitos das histórias que vivemos e das histórias que contamos. Obrigada por ouvirem minha história, meus queridos. Lembrem-se, não importa quão escuro seja o porão em que você se encontra hoje, sempre existe a possibilidade de transformá-lo numa sala cheia de luz amanhã. E se vocês gostaram da minha história, não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal.